As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira, o que provocou medidas de retaliação da União Europeia e a irritação da China, que promete fazer o necessário para defender seus interesses. O Brasil, o segundo maior fornecedor de aço do país, também vai ser impactado. Esta é a primeira tarifa generalizada adotada pelo presidente Donald Trump, e para falar sobre os impactos dela, a gente conversa com o nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc. Oi, Fred, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Realmente hoje está entrando em vigor as taxas que antes estavam em torno de 10%, agora são 25%, vale para o mundo inteiro. Nenhum dos acordos que antes estavam valendo, que eram normalmente cotas, etc., passam a não vigorar mais, né? Ontem o Lula chegou a se antecipar, ele fez um desafio ao Trump, etc. Nós até temos imagens sobre isso, a fala dele, se for possível colocar. Deixa eu ouvir. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Mas assim, não é só uma questão de cara feia ou de diálogo. Como você falou, o Brasil é o segundo mercado de aço dos Estados Unidos, né? São vários, nós preparamos uma lâmina também sobre isso, falando que o Canadá está em primeiro lugar como o maior vendedor de aço para os Estados Unidos. Em segundo vem o Brasil, em terceiro o México, e esses são os principais mercados que os Estados Unidos compram, né? Para você ver, a Turquia, que é o quarto mercado, ele não chega nem perto do México, que é o terceiro. Lá são 330 milhões de toneladas ano, né? E o Brasil responde mais ou menos por 16% desse mercado. Então, é um volume significativo de aço semi-acabado que o Brasil vende para os Estados Unidos. Ele vende um percentual também de laminado, mas é baixo, né? Não se compara isso. Até então, o que valia no Brasil era um acordo com cota, que era uma cota de mais ou menos 3,5 milhões de toneladas, que valia desde do primeiro governo Trump, quando ele impôs as primeiras tarifas e taxações. Ele usou até uma lei de 1962, uma lei comercial, considerando essas taxas uma ameaça de segurança nacional. Ele recuou nas negociações depois e chegou-se a essa cota. Agora não, agora está valendo 25%. E é uma questão também que é muito problemática por causa da nossa balança comercial, né? O Brasil, ele os Estados Unidos são o principal comprador de aço brasileiro. A gente até tem também, né? Temos. É um volume significativo. Dos recursos do ano passado exportados para os Estados Unidos, 75% desse valor era do aço exportado para o mundo inteiro. 75% do valor era para os Estados Unidos, certo? No volume de aço, nós estamos na faixa dos 50% do volume de aço exportado do Brasil vai para os Estados Unidos, né? É também uma situação que o Brasil precisa negociar com muito tato. Quem está fazendo essa negociação nesse momento é o Geraldo Alckmin, e ele está tentando ver se ele coloca outras cartas na mesa. Ele está discutindo as tarifas do etanol, também trouxe para a mesa de negociações a questão da tarifa da carne, mas é uma questão que vai levar algum tempo até chegar. Agora, para o resto do mundo é uma situação muito complicada, está todo mundo muito pressionado. Como você falou, a União Europeia já anunciou uma taxação, uma retaliação no valor de 26 milhões de euros, né, que equivale aos 28 milhões de euros de taxação que o Trump vai fazer em relação ao bloco. No caso do aço, são 3 milhões e 700 mil toneladas de aço ano esse mercado União Europeia e Estados Unidos. Só que a União Europeia vai fazer uma retaliação seletiva. Ela está procurando os produtos de estados governados por republicanos. Essa questão dessas negociações, né, que ele tenta fazer tem muito dessa
tentativa, como eu trouxe aqui agora, de negociar diretamente, e o que foi feito antes, né? No mandato ali que começou em 2017, enfim, a gente teve essa situação, mas agora me parece, pelo menos na minha experiência, né, assim, do que eu vi, do que eu me lembro, na verdade, daquela época e do que está acontecendo agora, ele acaba tendo ele está mais duro, né? Ele se posiciona de uma forma muito mais incisiva e muito mais avassaladora, digamos assim. Ele está passando o trator mesmo, né? Como a gente tem visto, muito mais do que... Essa é a minha impressão, assim, né? A minha sensação hoje é que este mandato de 2025, ele começa com muito mais força e muito mais... querendo impor as suas vontades, né? A estratégia dele de negociação normalmente é ser muito duro no início, para tirando essa exigência mais dura, ele tem um espaço ainda de ganho na negociação. Por outro lado, nós estamos vendo reações muito duras. Eu já havia falado aqui da questão da União Europeia, né, que já está com um pacote de 26 bilhões de euros de retaliação a produtos voltados principalmente para produtos em estados governados por republicanos. O Canadá, parece que a Associated Press tem uma antecipação de uma resposta deles em taxações de 20 bilhões de dólares em resposta à entrada das taxações do aço canadense, né? A China também, como você falou na abertura, já diz que vai reagir de forma muito resoluta a o que eles chamaram de abuso. Mas Trump tem uma outra coisa que ele está de olho. Ele não está de olho única e exclusivamente no mercado, etc. Ele tem vamos pensar isso, tem um outro ponto que é bom de olhar. Ele também dialoga muito fortemente com o público interno e com o público eleitoral dele, né? Essa medida do aço, ela vem atender o Cinturão da Ferrugem, que é um grupo de 9 estados no entorno dos Grandes Lagos, né, que eles são responsáveis pela produção de carvão, indústria e pela produção também de aço, né? Esses estados que nós estamos mostrando aqui em azul e vermelho. Por que está em azul e vermelho? Aqui que entra aquela conjugação entre o interesse comercial e o interesse político. Nas eleições agora, somente 2 desses estados votaram junto com os democratas, com a Kamala Harris, que foi Illinois e Nova York. Os outros todos votaram com Trump. Então, ele está mantendo a força nesses estados. Só que parece que ele já controla isso de grande parte, não. Além desses 2 estados democratas, 3 eram swing states. Um deles, a Pensilvânia, que é responsável por 60% da produção do aço dos Estados Unidos. A região ali é uma região que vem tentando se recuperar economicamente, né? E tem um índice de pobreza em alguns estados, como o de Nova York, acima da média da pobreza dos Estados Unidos, que hoje é de 11%, lá varia de 9% a 16% de pobreza nesses negócios. É uma região que o setor do aço emprega 150 mil pessoas. Não é não é o setor de maior emprego nos Estados Unidos, né? Alguns varejistas norte-americanos empregam mais de 1 milhão de pessoas, né? Agora, ele está dialogando com isso. Esse cinturão da ferrugem também, em sua maioria, tirando 3 estados, é governado por democratas, e nós estamos caminhando para as eleições estaduais agora, de midterms, e as eleições parlamentares, né? Agora, ele vai ter que mexer com muito cuidado, porque ele está priorizando esse grupo, mas ele está aumentando os custos em vários outros setores, né? A gente já viu ontem, a gente conversou sobre o impacto no mercado financeiro. Vários setores econômicos já estão tentando reagir com relação a esse aumento das tarifas, graças à pressão das indústrias americanas. Aquela duplicação da taxa sobre o Canadá, que ia passar de 25 para 50, o Trump recuou, né? A estimativa do custo sobre as famílias dessa guerra comercial, o laboratório de taxas lá de Yale
chegou a um número de em torno de $3.500 por família. É o impacto mais alto desde 1937. Ou seja, no rastro da crise de 29, do crash da Bolsa, eles estavam com esse nível de taxação.